Quais são os campos de atuação, eixos temáticos e eixos integradores da língua portuguesa? Você não sabe que nomenclatura é essa? Você não sabe como diferenciar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza está aqui para te explicar, para te ensinar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo nós iremos falar sobre os campos de atuação, eixos temáticos e eixos integradores da língua portuguesa, onde você vai conseguir diferenciar todas essas informações e o mais importante, entender e colocar em prática no seu plano de aula, no seu planejamento. E é por essa razão que eu já te convido para você se inscrever nesse canal, para você aprender mais conhecimentos acerca do planejamento escolar, onde você vai se tornar um profissional melhor. Te convido a deixar o seu like e, antes de mais nada, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, com aquele seu colega que ainda é estudante, ou é um professor iniciante, ou já é um professor atuante, mas que ainda tem dúvidas sobre esses termos que estão encontrados dentro da BNCC. Beleza? Então vamos lá iniciar esse processo. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico, hoje falando desse componente curricular que é tão importante, que é tão completo, que é tão diverso e tão belo, que é a língua portuguesa, né? Nosso querido português. E nessa aula nós iremos falar sobre os campos de atuação, assim como a diferença entre os campos de atuação, eixos integradores, eixos temáticos, entendendo e integrando todas essas informações para que você possa compreender, colocar em prática e assim construir planos de aula com cada vez mais perfeição. E quando eu falo perfeição, não é porque não vai ter erros, mas que esteja mais próximo possível da BNCC e assim alcance através de metodologias e estratégias o processo de ensino-aprendizagem. Beleza? Então vamos lá. Lembrando que na descrição desse vídeo e no primeiro comentário tem um site online onde você tem acesso a materiais, plano de aula, plano anual, onde você vai, são materiais tudo de acordo com a BNCC, onde você pode adquirir e receber tudo no seu e-mail. Basta você ir lá se cadastrar. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, na videoaula de hoje, nós iremos falar sobre os campos de atuação, as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades, tudo isso direcionado à língua portuguesa. E nós vamos finalizar com os conteúdos escolares. E tem a unidade temática, vem comigo para você entender esse tipo de nomenclatura. Quando a gente vem falar dos campos de atuação que nós encontramos dentro da língua portuguesa, dentro da BNCC, isso é a nível de nomenclatura. Existe a unidade temática que todos os componentes curriculares vão ter. Na língua portuguesa, ela tem características, ela tem nomenclaturas muito específicas. E uma dessas nomenclaturas são os campos de atuação. Mas quando a gente vem falar nível de plano de aula, a nível didático, campos de atuação e unidades temáticas, eles vão ter ali a mesma função, o mesmo propósito. Lógico que não são a mesma coisa, mas quando a gente vem montar no plano de aula, a gente vai percebendo que eles têm a mesma função ali, só que a nomenclatura muda. Mas professor, como é que eu posso acessar as unidades temáticas ou os campos de atuação do meu componente curricular? É a partir da Base Nacional Comum Curricular que nós vamos conter todas essas informações. Para você acessar a Base Nacional Comum Curricular, primeiro você tem que vir aqui no Google, aí você vai colocar BNCC-MEC, você vai clicar nesse site, vai abrir essa página para você aqui, ó. Você desce um pouquinho, clica aqui no meu BNCC em PDF, aí você vai baixar esse documento para o seu computador. E o que é a Base Nacional Comum Curricular? É o documento norteador de toda a educação básica. Então você tem que ter essa informação para você conseguir fazer os seus planos de aula. Como eu já baixei aqui no meu computador, a gente vai simplesmente o quê? Continuar a nossa leitura. A partir da página 67, nós temos aqui a língua portuguesa. E na medida da leitura que a gente já realizou no nosso plano de aula, você vai entender que o tema central é o texto e tem tantas outras informações. Só que nesse momento, a gente vai se ater a algumas informações que são muito importantes aqui pra gente na videoaula de hoje. O ensino fundamental ele é dividido em anos iniciais e anos finais, que é o ensino antigo Fundamental 1 e antigo Fundamental 2. Mas hoje nós recebemos a nomenclatura de anos iniciais e anos finais. Dentro dos anos iniciais nós temos 4 campos de atuação. Campo de atuação da vida cotidiana, o campo de atuação artístico-literário, o campo das práticas de estudo e pesquisa e o campo da vida pública.
Sendo que, quando a gente parte para o Ensino Fundamental 2, que é uma outra videoaula, um outro conteúdo, uma outra nomenclatura, a gente percebe que, primeiro que campo da vida cotidiana nós não encontramos mais aqui, e o campo de vida pública, ele se divide em dois, ele se multiplica. Era 1, agora é 2. Então nós temos aqui uma diferença que é muito importante você ter em mente essas informações a nível de concurso e também a nível de planejamento. Aqui você já percebe o que é a prática de linguagem, o objeto de conhecimento e a habilidade que já é estabelecida pela BNCC. Mas, professor, como é que eu posso adquirir essa informação? Você adquire essa informação na própria BNCC, que a gente vai já chegar lá, tá certo? Primeiramente, a gente tem algumas informações que é muito importante que você tenha bastante claro acerca do que é as práticas de linguagem, assim também como os eixos integradores, os eixos temáticos, onde nós vamos fazer toda essa diferenciação aqui. No plano de aula da língua portuguesa, que já está disponível aqui no canal, a gente montou passo a passo o nosso plano de aula. E a gente percebeu que existem nomenclaturas que são muito específicas da língua portuguesa, onde nós vamos falar sobre o campo de atuação, as práticas de linguagem e os eixos temáticos. Os campos de atuação foi esses que eu acabei de apresentar para você, que são quatro para os anos iniciais e que também são 4 para os anos finais, mas não são os mesmos, tá certo? Campo de vida cotidiana e os outros, e campo artístico literário e os outros. Temos também as práticas de linguagem e os eixos temáticos. Mas, professor, qual é a diferença entre eles? Qual é o papel entre eles dentro da BNCC, assim, juntamente com o plano de aula? O campo de atuação é como nós iremos trabalhar o nosso conteúdo, onde nós vamos aplicar, onde nós vamos atuar, onde nós vamos contextualizar a nossa aula, o nosso conteúdo, o nosso conhecimento. É na vida cotidiana do aluno? É no artístico literário, na formação do aluno? É nas práticas de estudo e pesquisa? É na vida pública? Primeiramente, para a gente entender onde nós vamos trabalhar, a gente primeiro precisa saber a definição de cada um deles. Eu montei um esquema aqui para facilitar o seu processo de aprendizagem. Primeiro, o que é unidade temática? Na língua portuguesa, nós não temos a nomenclatura unidade temática. Por quê? Porque existe uma outra nomenclatura que vai cumprir esse papel de acordo com os conteúdos. E essa nomenclatura é chamada de campo de atuação. Ah, professor, então quer dizer que unidade temática e campo de atuação é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Mas na língua portuguesa, eles têm praticamente o mesmo sentido, que vão diferir em poucas diferenças, mas é praticamente a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. A unidade temática é um conjunto de conhecimentos pertinentes ao componente curricular que devem ser desenvolvidos na educação básica. Então nós temos aqui as unidades temáticas, nós temos os objetos de conhecimento, nós temos as habilidades e as competências. É um conhecimento macro para o micro. A unidade temática é um conjunto de conhecimentos. O objeto de conhecimento, por sua vez, é um conjunto de conteúdos. A habilidade é a capacidade de resolver problemas que o aluno vai adquirir no final da etapa de ensino, e a competência é a união dessas várias habilidades. Entendendo essas informações, que aqui no canal também tem uma videoaula específica para cada um, nós iremos falar sobre o campo de atuação, que é o quê? Que é o contexto na qual colocaremos em prática o conhecimento. Que contexto é esse? Nós temos 4 campos de atuação quando a gente fala de educação do ensino fundamental anos iniciais. Nós temos 4: vida cotidiana, vida pública, práticas e estudos de pesquisa e artístico literário. Professores, acadêmicos, estudantes, prestem atenção no que eu vou dizer para você. Procure facilitar o seu processo de ensino-aprendizagem. Não procure porquês que não são necessários dentro desse momento. Então nós temos a vida cotidiana. Mas o que quer dizer a vida cotidiana? Quer dizer que nas nossas aulas nós iremos aplicar o conhecimento diretamente ligado ao quê? Às vivências cotidianas do aluno. E é só isso. Quando a gente vem falar de vida pública, nós iremos aplicar o nosso conhecimento aonde? Na participação desses jovens, nas práticas relativas ao debate de ideias e atuação política e social, fazendo essa linkagem com essas políticas públicas, com a atuação política e social dos nossos alunos, a fim de alcançarem um processo de cidadania, haja vista possibilitar a cultura da paz. Então, dentro do componente curricular não, do campo de atuação, vida pública, nós iremos trabalhar com essas informações.
Nas práticas de estudo e pesquisa, por sua vez, nós iremos o quê? Nós vamos desenvolver, nós vamos colocar em prática o quê? Situações de leitura e escrita. Para o quê? Para possibilitar conhecer textos expositivos e argumentativos, a linguagem e as práticas relacionadas ao estudo, a pesquisa, a divulgação científica, favorecendo a aprendizagem dentro e fora da escola, e por último, o artístico literário, onde nós iremos o quê? Desenvolver, contemplar a leitura, a fruição, a produção de textos literários e artísticos. Então, quando a gente percebe cada campo de atuação, ele vai desenvolver cada um, especificamente cada conteúdo, e dentro de cada campo de atuação, nós temos os seus conhecimentos pertinentes. Para a gente ter o sucesso dentro do plano de aula, para a gente ter o sucesso no planejamento educacional, primeiro a gente precisa diferenciar, a gente já diferenciou. Mas como é que eu vou escolher o campo de atuação para a gente colocar no plano de aula, para eu colocar na minha aula, para eu desenvolver o meu conteúdo? Eu coloquei para vocês aqui algumas perguntas chaves. Por quê? Porque às vezes não é tão simples. Às vezes a gente está iniciando a entender a BNCC e a BNCC não é tão simples de ser entendida, porque são muitos conectivos. Então eu coloquei algumas perguntas chaves para a gente escolher o nosso campo de atuação. Lembrando que a nossa videoaula está pautada pelo plano de aula que a gente já construiu aqui no canal. Se você quiser primeiro assistir o plano de aula para depois assistir essa videoaula, ou primeiro assistir essa videoaula para depois ir para o plano de aula, fica a seu critério. Mas a gente vai dar uma continuidade, porque muitos professores entraram em contato comigo com algumas dúvidas, alguns conhecimentos, pedindo outros exemplos, e eu decidi fazer essa videoaula para ficar bem claro e bem fixo esse conhecimento. Então vamos lá para nossas perguntas norteadoras. As perguntas chaves. Qual o campo de atuação eu vou escolher? Quando a gente vai montar um plano de aula, a gente precisa definir qual o campo de atuação que a gente vai trabalhar. Se é cotidiano, se é público, se é pesquisa, se é literário. Agora, onde vamos aplicar o conhecimento de conteúdo? Eu vou trabalhar com conto, com calendário, com agenda, com jornais. A gente vai fazer a produção de textos. O que eu vou fazer? De acordo com o que eu vou fazer, eu vou aplicar esse conhecimento. Eu vou trabalhar com calendário, né? A gente vai trabalhar com agendas, com essas informações. Então, quando a gente vem falar dessas informações, a gente fala do cotidiano que está diretamente ligado com o cotidiano do aluno, com aquela agenda, com aquele conteúdo. Agora, como é que eu vou contextualizar esse assunto? Nossa, como é que eu vou contextualizar esse aluno? Eu vou colocar na vida cotidiana? Nós vamos falar da vida pública, cidadania, essas informações? Ou é literário? Às vezes não é tão simples perceber, mas olha para mim, presta atenção, olha esse macete. A gente pode começar também já definindo o gênero que nós vamos trabalhar em sala de aula. Olha aqui a setinha, ó. Setinha para a direita e setinha para a esquerda. Não importa a ordem que eu vou escolher. Se eu escolher um, eu amarro o outro. Como, professor? Olha para cá, olha esse segredo que eu vou mostrar para você. Eu fiz um esqueminha aqui para você perceber o que você vai trabalhar e como trabalhar. E é por essa razão que eu já te peço teu like, né? Deixa o like aí, deixa um comentário aí, que eu já tô ajudando você e vamos lá mudar a nossa educação. Vamos lá. O campo de atuação, olha para cá, orienta o gênero a ser escolhido, assim como o gênero decide qual campo de atuação escolher. Se eu escolher primeiro o campo de atuação, possivelmente eu já saiba qual gênero que eu vou escolher. Mas se eu escolher o gênero, eu já defini, eu já decidi qual campo de ação eu vou trabalhar. A nível de plano de aula, que a gente já montou, eu escolhi o conto. Se eu escolhi o conto, eu vou trabalhar com o campo artístico literário. E o que trabalha dentro do campo artístico literário? Ele vai contemplar a participação dos estudantes em situações de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos representativos da diversidade cultural e linguística de maneira significativa e gradativamente crítica. Se eu vou trabalhar com conto, que no caso é o conto do Pinóquio, eu já vou escolher o quê? O artístico literário. Olha que bacana. Então, eu já amarrei a informação. Toda vez que eu escolher um gênero, eu escolho o campo de atuação. Quando eu escolho o campo de atuação, eu defino o gênero. Ou vai ou volta. No final vai dar sempre o mesmo. Professor, mas será que existe alguma particularidade? Existe, mas em um outro momento a gente vai apresentar essas particularidades. Nesse momento, pegue essa informação, anote na sua agenda, anote no seu diário, para você ter bem claro. Ou bate um print. Bate um print aí na tela, ó.
Bacana? Bateu? Posta lá no grupo, manda lá no grupo da coordenação para a gente adquirir mais conhecimento. Entendendo já essa informação, agora nós vamos entrar lá no nosso plano de aula. Cheguei aqui no plano de aula, vamos continuar. Cheguei aqui no nosso plano de aula, tudo bem direitinho, plano de aula para o 5º ano. Já montei aqui 3 videoaulas montando passo a passo, vai lá que tá bacana. Vamos lá, unidade temática. Não existe unidade temática na língua portuguesa. Ah, professor, mas o senhor disse que é unidade temática, campo de atuação, eles têm o mesmo sentido. Tem, mas não é a mesma coisa. Eles vão cumprir ali o mesmo papel, mas não é a mesma coisa. E o campo de atuação está diretamente ligado com o quê? Com o contexto, onde eu vou aplicar o conhecimento, como a gente já discutiu anteriormente. Ficou com dúvidas? Deixa nos comentários ou fala comigo diretamente lá no Instagram que eu mando um áudio para você explicando o que você tem que fazer e como fazer. Bacana? Então nós temos diferentes campos de atuação. Como nós já entendemos o campo de atuação, nós vamos lá para a BNCC agora para a gente entender essa informação. Pronto, cheguei aqui no meu slide, fiz dessa forma. Ah, tá muito pequenininho. Se atente à minha voz, você vai conseguir entender. Primeiro, pessoal, essa tabela você vai encontrar na página 94 e na página 95 da BNCC. Primeiro, por que eu deixei dessa forma? Porque se a gente fosse abrir o documento da BNCC, ele ia ficar cortado na metade. Como eu não queria que ele ficasse cortado na metade, eu deixei daquela forma para você conseguir entender. Perfeito. Então aqui em cima nós temos aqui, ó, práticas de linguagem. Temos aqui o campo de atuação, que nesse caso é todos os campos de atuação e dá para trabalhar com todos ao mesmo tempo? Em alguns momentos, sim. Temos os objetos de conhecimento, temos a habilidade, temos o código alfanumérico. Preste atenção. O que é a unidade temática? Não tem unidade temática aqui, mas o que é a unidade temática? A unidade temática é um conjunto de conhecimentos a serem trabalhados em sala de aula. Dentro desses conhecimentos, nós encontramos os objetos de conhecimento. E o que é os objetos de conhecimento? É um conjunto de conteúdos a serem trabalhados em sala de aula. E de acordo com o conteúdo a ser trabalhado em sala de aula, nós vamos desenvolver o quê? Habilidades. E o que é habilidade? É a capacidade de resolver um dado problema estritamente específico, onde nossos alunos vão aprender a codificar letras, codificar vogais, consoantes, palavras, frases, sílabas, depois orações e por aí vai todo aquele processo de complexidade de acordo com cada etapa de escolaridade. E o que é o código alfanumérico que está bem aqui para você? Ó. É FI5LP01. Isso significa o quê? A numeração, a ordem dessa habilidade, na qual somente ela vai ser, somente essa habilidade tem esse código alfanumérico, que é o conjunto de quê? De letras e vogais, por isso alfanumérico. O EF quer dizer que é ensino fundamental, o I5 quer dizer que é do 1º ao 5º ano, o LP, língua portuguesa, e o 01 porque é a primeira. Primeira porque tem que ser a primeira a ser trabalhada? Não, por conta da ordem aqui, né? Primeira, segunda, terceira, mais que de acordo com a atividade que a gente vai trabalhar com a 1, com a 3, com a 7, não importa, tá bom? Entendendo toda essa diferenciação, o que é a prática de linguagem? É um conjunto de conteúdos a serem trabalhados, perfeito? O campo de atuação é onde a gente vai aplicar essa informação. Campo de atuação é o quê? Vamos voltar lá para ficar bem fixado para você. Campo de atuação é o contexto na qual estaremos o quê? Colocando o conhecimento em prática. A prática de linguagem é como nós vamos colocar a linguagem em prática. Entendendo essa diferenciação e deixando bem claro, nós vamos agora para o plano de aula para colocar tudo isso em prática. Vamos lá. Campo de atuação. O campo de atuação que a gente escolheu aqui, nós escolhemos 2 campos de atuação. E pode escolher 2 campos de atuação? Pode. Mas se você escolher só um, melhor. Eu escolhi 2 por quê? Porque eu percebi que eu escolhendo 2 eu vou conseguir desenvolver com bastante qualidade o meu plano de aula. Não adianta desenvolver 5, 7, 10, 15, porque não vai dar certo.
Porque quanto mais campos, quanto mais habilidades, quanto mais competências, mais complexo fica trabalhar em sala de aula. E a gente só tem 50 minutos, às vezes, para dar uma aula. Às vezes a gente tem 2 aulas seguidas, às vezes não tem. Então é melhor a gente trabalhar com um conhecimento só, um campo só, uma habilidade só, e assim ter mais êxito no processo de ensino-aprendizagem. Professor, por que o senhor trabalhou com o campo de atuação todos? O meu plano de aula é para alunos do 5º ano. E existem habilidades específicas para o 1º ao 5º ano, assim como habilidades somente para o 5º ano. Vamos analisar a BNCC? Lembrando que é da página 94 e 95. Ó, língua portuguesa 1º ao 5º ano. Por que 1º ao 5º ano? Então, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º eu vou trabalhar com essas habilidades. Toda essa etapa de escolarização eu vou trabalhar com essas habilidades. Ah, então eu tenho que trabalhar com habilidade repetida? Lembre-se sempre, a habilidade pode ser até a mesma que eu trabalhe hoje e na próxima semana, hoje e no próximo ano, hoje e no próximo bimestre. Mas a estratégia, a metodologia, o conhecimento e o conteúdo é outro. Tá certo? Existem diferentes formas de a gente alcançar, da gente ensinar os nossos alunos acerca da diferença entre as vogais e as consoantes. Diferentes formas. Posso utilizar um seminário, uma atividade em equipe, uma paródia, uma música dançante, uma música cantada, uma roda de conversa, várias estratégias. Mas eu não vou ficar repetindo a mesma estratégia, mas eu vou alcançar a mesma habilidade. Deu para perceber? Por mais que a gente venha trabalhar com essa habilidade durante 5 anos, suponhando que a gente vai trabalhar essa habilidade uma vez por ano, a gente vai conseguir trabalhar várias vezes com ela, com várias estratégias diferentes, e alcançando assim um processo de ensino-aprendizagem. Lembrando que a gente não vai trabalhar uma vez com essa habilidade um ano inteiro, não. Tá certo? A gente vai, a gente volta, em um determinado momento ela está mais direta, mais indireta, mas a gente vai trabalhar ela porque a gente tem que trabalhar com ela. Tá certo? A habilidade é o objetivo que a BNCC trouxe para nós professores trabalharmos em sala de aula, seja a nível de ensino fundamental ou a nível de ensino médio. Perfeito? Vamos lá. Então nós temos língua portuguesa do 1º ao 5º ano. Quer dizer que eu vou escolher habilidades daqui, no caso, ó, todos os campos de atuação. Tá aqui, ó. Todos os campos de atuação. Campos de atuação, todos. Mesma coisa. Campos de atuação, todos. Por quê? Porque de acordo com o campo de atuação que eu vou escolher, que eu já escolhi aqui, ó, campo artístico literário, o que vai acontecer? Eu vou escolher as minhas informações. Por exemplo, na minha prática de linguagem, eu vou escolher o quê? Ah, professor, não sei não o que é prática de linguagem. Calma que já eu te explico. Na língua portuguesa, do 1º ao 5º ano, nós temos aqui, ó, todos os campos de atuação. Aí temos aqui a continuação. Aí a gente já tem outras habilidades, ó. Língua portuguesa, 1º e 2º ano. Temos novas habilidades. Perceba que 1º ano, ó, só tem essa habilidade. De 0 a 1 ano. Aqui, ó, essa habilidade não é trabalhada no 2º ano. Só é trabalhada no 1º ano. Passou do 1º ano, vamos trabalhar com outra habilidade. Essa habilidade, por sua vez, ó, trabalha no 1º e trabalha no 2º. Olha aqui o gráfico, ó. A coluna 1, coluna 2, ó. Essas duas habilidades trabalham no 1º ano e no 2º ano. E vamos lá. No caso aqui, todos os campos de atuação. E por aí vai. São várias habilidades e vários conhecimentos, ó. Aí temos aqui, ó, campo da vida pública. Campo da vida pública. Esse campo da vida pública, destinado ao quê? Alunos do 1º e 2º ano, aqui, ó, campo da vida cotidiana, campo da vida pública. E por aí vai, que são vários campos de atuação, que são 4, como eu já mostrei para você. Professor, mas eu não estou entendendo nada, professor. Como é que eu vou escolher? Vai assistir lá a aula do plano de aula que eu te ensino a escolher essa habilidade. Por quê? A habilidade que você vai escolher, ela deve estar diretamente ligada com o que você vai trabalhar, a atividade que você vai trabalhar. O plano de aula, os encaixes dos planos de aula a nível de eixos integratórios, eixos temáticos, a nível de campo de atuação, de prática de linguagem, estão diretamente ligados à sua atividade. Eu vou trabalhar com um conto? Vou. Mas eu vou fazer o que com esse conto? Primeiro eu vou fazer uma leitura individual, depois eu vou fazer uma contação de história, depois eu vou apresentar um trabalho e depois eu vou fazer uma produção textual sobre o que os alunos entenderam ou o moral da história. Então, se eu já tenho esses 4 tópicos principais definidos na minha cabeça que eu vou trabalhar, a única coisa que eu preciso fazer, olha para cá, a única coisa que eu preciso fazer
é colocar essas informações dentro da minha atividade. Professor, mas eu não estou conseguindo entender. Calma, calma. Como a gente entrou aqui nas práticas de linguagem, vamos lá, vamos agora para as práticas de linguagem. Chegamos aqui no nosso esquema, mais um esquema para você, ó. Prática de linguagem. Como eu já defini aqui qual é o meu gênero que eu falei para vocês? É o conto, né? Já defini meu gênero que é o conto. Mas o que eu vou fazer na minha atividade? Acabei de falar para você. Vamos lá para o plano de aula. Chegando no plano de aula, eu já montei aqui, as videoaulas estão disponíveis aqui no canal. O que eu vou fazer na minha atividade? Ó, a atividade deve começar com a leitura inicial da história de forma individual. Opa! Já vou fazer uma coisa. Leitura individual. Depois, logo após o professor, deve realizar uma contação da história com toda a turma, realizando perguntas problematizadoras sobre o tema, incentivando a participação dos alunos. Então, ó, primeiro leitura individual. Depois o quê? Leitura coletiva com contação de história, que é uma estratégia de ensino. A atividade deve ser finalizada com o quê? A construção individual de um texto. Então nós temos leitura individual, leitura coletiva com a contação de história e a produção de texto. Então nós temos 3 pilares aqui para a gente trabalhar nosso plano de aula. Vamos voltar agora para a nossa escolha. Ah, professor, é um vai e vem. É assim mesmo. Não se preocupem não, que com o decorrer, quanto mais plano de aula você fizer, mais fácil isso aqui fica. Tá certo? Prática de linguagem. Vamos lá para as práticas de linguagem, né? Prática de linguagem. Vamos lá para a prática de linguagem. Primeiro, tá aqui, ó. Campos de atuação. Eu falei para vocês que a gente vai fazer o quê, ó? O que a gente vai fazer? Todos os campos de atuação, né? A gente vai fazer uma leitura e uma escuta. Se a gente vai fazer uma leitura e uma escuta, tá aqui a prática de linguagem já. Preciso definir alguma coisa? Não, tá aqui, eu vou Ctrl+C, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Coloquei leitura e escuta, compartilhada e autônoma. Só isso, professor, só isso. Ctrl+C, Ctrl+V. Leitura e escuta. Coloquei aqui, ó. Leitura e escuta. Agora, o que eu vou colocar no meu eixo de integração ou eixo temático? Vamos lá para o esquema. Chegamos aqui, ó. A prática de linguagem, para você que não sabe o que é como você vai colocar em prática a linguagem. E só isso. Não entendi, professor. Vamos lá. Na sua aula vai ter leitura? Os alunos vão ler diretamente, porque toda atividade os alunos vão precisar ler, né? Isso é fato. Mas eles vão trabalhar diretamente com a leitura? Ah, professor, vão. Tá aqui, ó. Leitura e escuta. Não, professor, eles não vão trabalhar diretamente com a leitura. Nós vamos produzir texto. Ó, produção de textos. Professor, não, nós vamos trabalhar com a oralidade. Hoje na aula, oralidade, para a gente desenvolver essa capacidade. Ó, oralidade. Não, professor, hoje nós vamos trabalhar os sentidos, os personagens, as análises linguísticas do texto. Análise linguística semiótica. Perfeito? Agora é o seguinte. De acordo com a prática de linguagem escolhida, o eixo temático já é amarrado. Pode acontecer uma variação? Pode acontecer uma variação. Mas normalmente o eixo temático já está amarrado. Por quê? Leitura e escuta, leitura de texto. Se a gente vai fazer uma leitura e escuta, no caso, uma leitura individual e uma contação de história com leitura coletiva, não vai ter a leitura de texto, não é verdade? Se vai ter a leitura de texto, leitura de texto. O meu eixo temático é leitura de texto. Percebeu? Produção de texto. Então, produção de texto. Oralidade, análise linguística, conhecimentos linguísticos. E ponto final. Vamos lá para o plano de aula? Leitura e escuta, por isso que eu botei de azul, para ficar até mais fácil. Leitura e escuta e... Leitura e escuta, olha aí. Perfeito, né? Vamos lá para BNCC. Como os meus alunos são alunos maiores e o nosso plano de aula é para alunos do 5º ano, então nós vamos aqui para as habilidades, ó. Do 1º ao 5º ano. Vamos procurar aqui do 3º ao 5º ano, que o plano de aula que a gente fez foi do 3º ao 5º ano, tá certo? Que são alunos maiores, mais experientes, então a gente vai trabalhar com maior profundidade para esse público. Pronto. Defini a minha prática de linguagem, defini meu campo de atuação, defini aqui, ó, a minha prática de linguagem. Agora nós vamos para os objetos de conhecimento. O objeto de conhecimento está diretamente ligado à prática de linguagem. Por exemplo, se eu quiser escolher leitura e escuta, compartilhada e autônoma, e quiser escolher o objeto de conhecimento, variação linguística, eu posso? Aí eu vou falar para você, depende. Você vai alcançar com perfeição o seu trabalho pedagógico, você vai conseguir alcançar a variação linguística
com a prática de linguagem, se você disser que vai, aí eu já não posso dizer para você que não faço. Se você está dizendo que vai, então vai. Mas o ideal, o correto é leitura e escuta. Tá aqui, ó, meus 4 objetos de conhecimento. Por quê? A BNCC já foi preparada, pronta para ser alcançada com a maior perfeição possível dentro do trabalho pedagógico, dentro do trabalho didático. Então, eu vou escolher o quê? 2 objetos de conhecimento, 3 no máximo, estourando. Como eu já vou utilizar 2 campos de atuação aqui, automaticamente 2 práticas de linguagem, eu vou escolher só 2 habilidades. No caso, só 2 objetos de conhecimento. Eu escolhi aqui, ó, compreensão e estratégia de leitura. Compreensão e estratégia de leitura. Por que eu escolhi a compreensão e estratégia de leitura? Meus alunos, eles vão fazer primeiro uma leitura individual. Como eles vão fazer uma leitura individual, eles mesmos vão tirar suas próprias conclusões do filme. Do filme não, do texto. No caso, o conto Pinóquio. Após esse processo, a gente vai iniciar uma leitura em grupo, né, coletiva, uma contação de história. E dentro do objeto de conhecimento, como habilidade, nós temos o quê? Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. Com essa habilidade, eu vou conseguir alcançar essa habilidade com perfeição com o conto? Vou sim. Ó, já botei ela. Ctrl C, vamos lá para as habilidades, Ctrl V. Botei aqui, ó, identificar a ideia central do texto. Não tem nada de inventar, tá certo? Tá certo, professores acadêmicos? É Ctrl C, Ctrl V. Aí eu tô copiando e colando, mas é para colocar que nem a BNCC tá mandando mesmo. Perfeito? E estratégia de leitura, porque eu vou fazer uma contação de história. Eles também vão contar, eles também vão falar sobre a sua participação, o que eles entenderam. A gente vai falar perguntas problematizadoras. O que vai acontecer? Inferir informações implícitas nos textos lidos. Ah, eles vão ler, vão compreender e interpretar toda a informação de forma individual, de forma coletiva, e também vai acontecer o que? A contação de história, onde a gente vai problematizar. Olha como a gente vai alcançar com perfeição. A gente vai identificar o texto, a ideia central, a gente vai inferir essas informações implícitas no texto. Olha que bacana. Bacana demais. Então, acerca do campo de atuação todos, a gente já terminou. Agora vamos para o campo literário. Professor, fiquei com a dúvida. Qual é? Por que o senhor escolheu o campo artístico literário? Deixa eu te contar um segredo. No conto que a gente vai trabalhar, se eu for escolher uma lenda, mito, fábula, minicontos, crônicas, independente do que eu escolha, tem algumas variações, tem algumas exceções? Tem. Mas normalmente, se eu vou escolher algum deles, rapidamente eu já sei que o campo de atuação é artístico literário. Por quê? Porque é somente dentro do artístico literário que a gente trabalha com lenda, com mito, com fábula, com contos. Então não tenho que perder tempo pensando que o conto é lá na vida cotidiana. Não, porque na vida cotidiana a gente vai trabalhar com cardápios, com convites, com receitas, com calendários, com ilustrações, com cantigas, né, com canções, com carnês, boletos. Então a gente vai trabalhar com essas informações dentro da vida cotidiana. Então a gente não precisa perder tempo enlouquecendo, tentando entender onde é que B entra, onde é que A entra. Simplesmente, conto é artístico literário. Como é artístico literário, eu vou lá para a BNCC agora, que eu já sei onde é que eu vou achar. Cheguei na BNCC, artístico literário, do 3º ao 5º ano. Vamos procurar? Professor, onde é que o senhor está vendo aqui? Aqui em cima, ó. Aqui, ó. Artístico literário. Vamos encontrar vida pública, estudos e pesquisa, prática de estudos e pesquisa, artístico literário do 3º, ó. Do 3º ao 5º ano. No caso aqui é a continuação. É aqui mesmo. Do 3º ao 5º ano. Tá aqui, ó. Habilidades para trabalhar com o 3º ano, com o 4º ano e com o 5º ano. A maioria delas alcança as 3 etapas. As 3 fases, né? Então vamos lá. Eu vou escolher o quê? Leitura e escuta compartilhada e autônoma. No caso, eu coloquei produção de textos, escrita compartilhada e autônoma, porque, como eu falei para vocês, são 3 partes, né, no nosso plano de aula. Primeiro ele vai ler sozinho, depois coletivo, contação de história, depois produção de texto. Então nós temos aqui, ó, produção de textos, escrita compartilhada. Aí temos aqui, ó, escrita autônoma e compartilhada e escrita autônoma. Qual objeto de conhecimento eu vou escolher?
Eu escolhi, no caso, escrita autônoma compartilhada. Por que escrita autônoma? Porque é ele que vai escrever o texto. Ele que vai escrever o texto. E vai compartilhar essas informações em sala de aula, que a gente vai estar ali na contação de história, trocando todas essas informações. Após isso, tem que escolher a habilidade. A habilidade que eu escolhi foi a P26, tá aqui a P26. Ler e compreender com certa autonomia narrativas ficciosas que apresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura narrativa, enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso indireto, discurso direto. Então pronto. Entendi todas essas informações, coloquei. Ah, professor, consegui entender, mas existe uma coisa mais fácil, uma forma mais fácil? Tem sim. Se eu tivesse colocado aqui primeiro o gênero textual, que a gente já definiu aqui no nosso esquema, que eu falei para vocês no gênero textual, que é o conto, a gente já teria encurtado muito o nosso caminho. Por quê? Qual é o gênero textual que eu vou trabalhar? O conto. O conto a gente trabalha em qual campo de atuação? O literário. Pronto. Então já coloquei o gênero. E já coloquei o campo artístico literário. Depois daí, escolha a prática de linguagem, que é como nós vamos praticar a linguagem. Depois, os objetos de conhecimento, que a gente também, que está diretamente ligado com a prática de linguagem. E quando eu escolho a prática de linguagem, automaticamente eu já defino o eixo de integração. Tá aqui ele, ó. Prática de linguagem, eixo de integração, que vai ser como a gente vai usar, tematizar e integrar a linguagem. Prontinho, ó. E rapidinho a gente já montou isso daqui. Olha como é prático, né? Simples e nem fácil não é. É prático. Ah, professor, como é que eu posso ter acesso a esse plano de aula? Aqui no canal tem as videoaulas preparando passo a passo esse plano de aula. Perfeito? Entendendo todo esse processo de diferenciação, e quando você abrir a sua BNCC, você vai perceber todas essas informações. Ai, professor, eu vejo essas informações, eu fico louco, eu não consigo entender, eu fico logo cego, com dor na vista de tanta palavra que tem. Calma, calma. Primeiro defina o quê? O campo de atuação, juntamente com o gênero. Depois que definiu o campo de atuação e o gênero, ou o gênero e o campo de atuação, tanto faz essa ordem como eu mostrei para você, ó, tanto vai como vem, você vai definir o quê? A prática de linguagem, que são essas, ó, prática de linguagem. Depois que você definiu a prática de linguagem, você vai definir o quê? O objeto de conhecimento. Que objeto de conhecimento são esses aqui, já está bem estabelecido. Depois que você estabeleceu a habilidade, depois que você faz tudo isso, você vai escolher a competência, que também tem aqui no canal, as competências das áreas humanas, as competências do componente curricular da língua portuguesa específico, e assim você estrutura todo o seu plano de aula, e você, na medida que você for fazendo cada vez mais plano de aula, mais você vai conseguir se desenvolver e assim conseguir pegar na prática todas essas informações e conseguir ser um profissional melhor. Quais são os campos de atuação da língua portuguesa? São somente 4 que eu vou mostrar para você. São somente 4. Campo da vida cotidiana, campo artístico e literário, campo das práticas de estudo e pesquisa e campo da vida pública. Isso para o ensino fundamental, anos iniciais. Para os anos finais são campo artístico e literário, campo de prática de estudo e pesquisa, campo jornalístico e midiático, campo de atuação na vida pública. Quais são as unidades temáticas? Não existe unidade temática na língua portuguesa. Nós temos campos de atuação e esses campos de atuação cumprem o papel das unidades temáticas dentro do componente da língua portuguesa. Mas eles não são a mesma coisa, mas cumprem o mesmo papel. O que é objeto de conhecimento? Vamos lá para o objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento é um conjunto de conteúdos a serem trabalhados em cada etapa de ensino, em cada ano, em cada processo de escolarização. Perfeito? Quais são as habilidades da língua portuguesa para o ensino fundamental? São várias. Tá aqui as habilidades. Ó. As habilidades estão todas definidas. Você não tem que criar nada, é só colocar e trabalhar. Colocou e trabalhou, que são as habilidades. Perfeito? E como escolher os conteúdos escolares da língua portuguesa? Professor, eu não tenho nem ideia de conteúdo, qual o texto que eu trabalho, qual a informação que eu trabalho. Como escolher os conteúdos? Esse assunto fica para a próxima aula, onde eu vou ensinar você a identificar qual conteúdo, onde você vai colher essas informações,
como separar essas informações, conteúdo para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano, para o quarto ano, para o quinto ano, para o sexto ano, para o sétimo ano, para o oitavo ano, para o nono ano. Se você é do ensino médio, para o primeiro, para o segundo e para a terceira série do ensino médio também. E é indispensável dizer que é um enorme prazer estarmos reunidos aqui. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Deixa o seu like e até o próximo vídeo. Então, valeu!